O terceiro Fórum Nacional de Corregedores, ele continua agora à tarde com outros 3 painéis. A programação pode ser acessada pela página do Conselho Nacional de Justiça na internet, que é essa que aparece na sua tela, cnj.jus.br. A plataforma digital para videoconferência do Conselho Nacional de Justiça se tornou uma aliada para a Justiça do Trabalho em tempos de pandemia. Quase metade dos acordos trabalhistas foi fechada por meio da plataforma. As audiências de conciliação são feitas assim, a partir da tela do computador. Desde que foram interrompidas as audiências presenciais, a plataforma do CNJ já realizou 30 mil videoconferências, 40% delas referentes à Justiça do Trabalho. Desse processo para uma tentativa de conciliação. Estão presentes a autora e a sua advogada, presente a sócia da empresa e a sua advogada. Existe possibilidade de acordo, as senhoras conversaram, têm propostas. A Justiça não parou de atender uma demanda que só cresce por causa principalmente dos problemas econômicos causados pela pandemia. A redução de jornada e de salário, bloqueio de FGTS e rescisões contratuais são os principais motivos das audiências de conciliação por videoconferência. Apesar da necessidade das audiências serem realizadas de forma virtual, são observadas as dificuldades das partes em participar da videoconferência. Por isso, só é realizada quando for possível a intimação de todos os envolvidos. Os casos urgentes envolvendo a Covid-19 têm prioridade nas audiências por videoconferência. Bom, e quem traz mais detalhes sobre esse assunto ao vivo por Skype é a juíza do Tribunal Regional do Trabalho lá de Santa Catarina, a doutora Patrícia Santana. Doutora Patrícia, boa tarde. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Doutora Patrícia, nós vimos na reportagem que a Justiça do Trabalho, ela não só não deixou de atender, como aumentou a produtividade, é isso então? Justamente, Rafaela, nós estamos aqui desde o início da pandemia procurando meios de atender as demandas. E as demandas são diversas, elas vão desde problemas relacionados à saúde do trabalhador e ao ambiente de trabalho, até tentativas de acordo e também inovações de acordo, ou seja, novas pactuações daqueles acordos que nós já fizemos. Bom, e temos também um dado importante que quase metade, dos acordos foi feito por videoconferência, 40%, é esse o dado? Graças à plataforma do CNJ, é importante a gente pontuar isso também, né, doutora Patrícia? A Justiça do Trabalho e o processo do trabalho tem como um dos princípios mais importantes o da oralidade. E a oralidade faz com que o juiz do trabalho faça um número muito grande de audiências. A pandemia do coronavírus fez com que, no início, esse número de audiências fosse reduzido, porque as nossas audiências eram presenciais. Agora, com a nova plataforma, nós temos meios de fazer videoconferências e fazer as audiências, inclusive para tentativas de acordo, que é um meio de solução do processo, e como uma forma de atender o cidadão. Bom, já foram 30 mil audiências? É esse o dado? Mais ou menos em torno de 30 mil? Eu acredito que sim, e eu ouso dizer que ele até deve ser um pouco superior. Eu vou te dar um exemplo meu, prático. No início da pandemia, nós tínhamos uma questão, um problema, e que necessitava de uma audiência, necessitava de um contato visual, virtual, que as partes se vissem e pudessem fazer uma nova pactuação do acordo. Nós resolvemos fazer uma audiência por videoconferência no WhatsApp. Então, essa daí não faz parte dos números. E, com certeza, a magistratura do trabalho, o juiz do trabalho, as juízas do trabalho, desde o início da pandemia, estão dedicados à solução dos conflitos. E, em razão disso, conseguiram meios outros de proporcionar essa solução.
Doutora Patrícia, agora vamos a um assunto sensível, né? Em tempos de pandemia, nós sabemos que a legislação trabalhista ela foi adaptada, tivemos várias mudanças, né? O que os funcionários têm relatado? Quais são as principais queixas? E a senhora acha que alguns empregadores eles estão se aproveitando dessa situação de pandemia para flexibilizar ainda mais em relação ao que já temos visto em direitos trabalhistas? A essencialidade da jurisdição trabalhista é inegável. Né? A Justiça do Trabalho tem mostrado a sua importância ao longo da história. Acontece que, em tempos de pandemia, nós temos visto um protagonismo da Justiça do Trabalho. E esse protagonismo se dá porque se tratam de relações de trabalho, um segmento da vida humana muito importante que traz dignidade, traz sobrevivência para o trabalhador. Problemas existem no sistema de justiça e em outros segmentos da vida humana em relação à má-fé, mas eles têm meios de serem coibidos pela lei processual. As demandas que hoje são mais sensíveis e mais presentes na pandemia são relativas à saúde do trabalhador, à saúde ou ao ambiente de trabalho, ao fornecimento de EPIs. A senhora comentou agora há pouco, né, que a Justiça do Trabalho ela ganhou mais notoriedade e ela também sempre foi considerada, né, até o senso comum avalia isso, como uma justiça muito rápida, né? Que bom que agora a celeridade ela continua a fazer parte dessa justiça. Eu conversei ao vivo com a doutora Patrícia, que é a juíza lá do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde para a senhora. Eu que agradeço.